Sejam bem-vindos a Histórias Inexplicáveis. Aqui vocês encontram os melhores relatos reais. Se gostarem, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Eu sou a Clara Paula, vamos ao relato. Jovem viajante descobre que um reptiliano queria comê-lo. Aos 30 anos, viajei por toda a América Latina, tirando férias longas. E admito que venho de uma família rica, e como não éramos muito unidos, todos nós, os irmãos, estávamos espalhados pelo mundo, e cada um fazia o seu caminho. Meus irmãos mais velhos têm bons negócios de construção e marketing, assim como minha irmã mais nova, que tem um restaurante em Los Angeles, e está indo super bem para todos. Sempre fui um cara aventureiro que não era bom na escola nem nos negócios, muito menos convivendo em casal, porque naquela idade eu era muito imaturo. Festejando no início dos anos 90 no Caribe, conheci um casal espanhol que estava na mesma situação que a minha e me convidaram para passar férias com eles em um retiro com a Mãe Natureza, bem no centro de Chiapas. Gostei da ideia e os acompanhei. E quando chegamos, passamos 2 meses em algumas cabanas dentro da selva, fazendo meditação e desintoxicação corporal, o que pessoalmente me serviu como uma luva, porque já estava meio mal com a festa e o vício. Não estava me divertindo muito, porque o processo era muito intenso e às vezes até doloroso, mas eu sentia que estava me ajudando muito. Uma vez, só eu e um cara da Argentina conseguimos ficar na mesma hora que o xamã. Uma tarde chegou mais gente, e entre eles estava um homem que tinha em torno de 60 ou 65 anos, mas parecia muito bem de corpo, com uma pinta de que era árabe, sabe, com uma barba espessa, igual às suas sobrancelhas. Era muito respeitoso com todos, mas dava para perceber que ele era o cara que ditava as coisas no lugar, porque até os xamãs o respeitavam. E quando chegou a minha vez de falar com ele, se comportou como tal e me parabenizou, porque já haviam lhe dito que eu e o outro cara da Argentina éramos os mais empenhados em atingir o nível ideal de meditação. Admito que me senti lisonjeado em saber que eu era um dos melhores e mais dedicados. Um dia houve uma cerimônia em outro lugar diferente de onde costumávamos meditar, e naquela ocasião era só o argentino e eu. Em vez de pensar que isso era estranho, me senti muito bem, porque pensei que isso já era mais exclusivo. E chegamos a uma área de pedras preparada com lugar para sentar, e fizemos uma pequena meditação guiada com alguns alucinógenos. E veja como são as coisas. Por ter tido uma vida de vício, salvou minha vida, daquelas pessoas que agora afirmo que eram reptilianos. Tudo começou quando, depois de um tempo meditando e ficando desidratado, me deram um tipo de alucinógeno, mas em pequena quantidade, e portanto não me fez tanto efeito, pois pensaram que, por me verem com estatura mediana e magro, acharam que a dose que me deram era suficiente para mim. Mas o que eles não sabiam é que desde os 15 anos eu era um boa festa e tinha resistência por vícios pesados. Então, eu estava meio ciente de todo o processo e vi como o xamã deu ao cara argentino algo estranho para beber. Ele vomitou em poucos minutos, e do mesmo recipiente encheram e novamente lhe deram para ele beber até que ele não o vomitasse mais. O jovem começou a agir de forma muito estranha, como um zumbi, e então sentou-se para meditar. Mesmo não havendo muita luz de fundo, dava para ver que um vapor muito perceptível saiu de seu corpo. Quando chegou a minha vez, fiz sem nenhum problema, mas na verdade me dava asco tomar esse líquido que eu vomitava, mas tentei terminar esse processo. Enquanto eu estava fazendo isso, percebi que do nada apareceu o árabe andando ao redor do argentino. Ele estava andando como se esperasse que algo acontecesse. Fiquei fazendo minhas coisas e me virei para vê-los. Aí vejo como o senhor árabe começou a pegar os membros do cara argentino
e cheirava com intensidade, como se estivesse aspirando um aroma especial. Naquele momento, vi que tinha algo errado. Houve um segundo em que trocamos olhares e vi que os olhos desse homem agora tinham o dobro do tamanho. Eram de um amarelo intenso e sua pupila estava alinhada como se ele fosse um réptil. Não tive medo, porque pensei que fosse parte das alucinações, mas ali vi claramente como o homem começou a ficar frenético ao sentir o cheiro do cara. Ele então perdeu a compostura, porque começou a fazer barulhos estranhos e algo em mim me disse que isso não estava certo. Eu fingi continuar tomando o líquido que eles me deram, e nisso foi quando consegui ver o inevitável. O homem estava comendo o pé do argentino, e esse foi o meu sinal para sair dali. Corri a toda velocidade, e naquele momento ninguém me seguiu. Com certeza não queriam deixar suas coisas para trás. Felizmente, como alguém que viaja muito, é fácil para mim lembrar dos caminhos. E quando cheguei ao local onde acampamos, e sem dizer uma palavra, peguei minhas coisas e fui lá para a periferia do lugar. Lá havia um cara do retiro, e ele me perguntou para onde eu ia. Mas como eu já tinha visto que todo mundo tinha medo do senhor árabe, eu disse a ele que ele tinha me mandado buscar 3 meninos, e ele acreditou em mim. Ainda não assimilava o que estava acontecendo, mas não sei, algo me dizia que eu tinha que fugir dali, e foi o que eu fiz. Quando eu cheguei ao primeiro caminho, pedi ajuda a um homem que estava cortando árvores, e como se soubesse exatamente do que eu estava falando, me disse para acompanhá-lo. Passei a noite na casa dele, com sua esposa, sua irmã e 2 crianças. Mas repito, era como se soubessem de alguma coisa, porque me disseram para dar-lhes as minhas roupas e foram jogá-las em outra direção, porque com certeza poderiam me encontrar através do meu cheiro. E prometi que eu faria chegar uma gratificação por salvar minha vida. Naquela altura, eu já tinha certeza que aqueles seres eram reptilianos e iam me procurar. E não só isso, queriam me comer, literalmente. Quando saí no dia seguinte, os senhores me deram muitos ramos de hortelã e me disseram que assim que começasse a suar, esfregasse os ramos nas axilas, testa e virilha, para dissipar o odor. E foi assim que consegui sair de Chiapas em um caminhão de carga que ia para a cidade do México. Sem ter ninguém para contar minha experiência, não falei nada a ninguém e decidi ir para Los Angeles com a minha irmã, com o pretexto de que queria visitá-la, e ela me deu abrigo. Ela ficou feliz em me ver, limpo e saudável. Conversei com meus pais para que me apoiassem em uma última vez com capital para colocar algo para me ocupar. E agora que eu estava limpo, eles me ajudaram com dinheiro para abrir um negócio. E eu fui para o Canadá. Mandei para a família que me apoiou na minha fuga de Chiapas uma boa quantia em dinheiro, como forma de agradecimento. Não me senti confiante em contar isso até 7 anos depois. E foi quando fiz uma boa amizade com um sócio que tenho. E aproveitando as férias e que nosso negócio estava indo bem, fomos para a França assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Quando chegamos ao aeroporto, foi um processo mais lento que o normal. E os guardas foram muito cuidadosos. E enquanto esperávamos nossas malas na esteira de bagagem, vejo pelo canto do olho que uma senhora passa por mim, mas muito perto. Ela parecia ter meia idade, mas era muito atraente. E por toda aquela situação, e entre risadas, o meu amigo me disse que a senhora estava me dando mole. E isso até me fez rir só de pensar. Mas quando a senhora, pela 3ª vez, ela se aproximou de mim e me cheirou a centímetros da minha orelha, eu a peguei pelo braço e disse a ela que se ela tinha algum problema comigo. Se notava que ela estava tentando se controlar, pois até dava para ouvir seus dentes rangendo como um animal faminto, desesperada por dar uma mordida. Quando eu vi que era impossível ela fazer alguma coisa comigo, porque estávamos em um lugar cheio de câmeras e testemunhas, criei coragem e, em inglês, disse a ela: "Sei muito bem quem são vocês
e que era melhor que tomem cuidado comigo, que era a segunda vez que acontecia isso, mas daquela vez quase senti sua respiração na minha nuca. Disse que assim como eu me desfiz deles há 7 anos, eu faria de novo. A senhora me entendeu muito bem, porque mesmo rangendo os dentes, ela deu um passo atrás e depois se perdeu na multidão. Como meu sócio viu toda a ação, tive que contar a ele o que aconteceu durante os meus dias de mochilão em Chiapas. E ele me disse que não tem dúvidas de que é verdade, já que um de seus primos uma vez lhe disse que estava de férias na Holanda e tinha que ver uma festa de uma suposta atuação de alguns artistas que fingiam ser canibais, mas que tudo era muito realista e que ele não se surpreenderia que fosse igual ao tipo de pessoas que afirmo ter encontrado no sudeste do país. Não tive mais contato direto com essas pessoas, mas se isso acontecer, estarei pronto. Como conselho, posso dizer às pessoas que eles estão entre nós e eles não estão se escondendo, mas para poder identificá-los, é preciso abrir bem os olhos. Obrigada por assistir o vídeo. Lembramos que toda semana tem novas histórias. Curta e compartilhe. Obrigada e até o próximo relato.